lá. Então, uma das perguntas mais feitas aí nessas pesquisas, dentro da mentalidade do artista, é esta aqui. Podia ter um barulhinho. Quem sabe na edição a gente não faz. Como superar o medo da tela em branco? Olha só, a gente está falando de uma pergunta que ela tem a ver com execução, mas ela está aqui, ó, né? Essa questão da tela em branco, da dificuldade de criação, é uma coisa que está em grande parte na nossa mente, tá? Então, como superar esse medo da tela em branco, do papel, do arquivo em branco, né? Já que a gente está no digital. A gente tem alguns caminhos, tá? Primeiro, assim, eu gosto de pensar que a gente não é criativo o tempo inteiro. Tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos, tá bom? Mas você não está ali fervilhando o tempo todo cheio de ideias. Você pode até ter algumas, mas na hora de execução, a gente tem que pensar algumas divisões, porque assim, uma coisa é eu ter uma ideia, uma coisa é eu ter a execução dessa ideia, a outra coisa é eu sentar aqui e querer criar algo totalmente novo, a outra coisa é eu sentar aqui e criar algo relacionado a um trabalho que eu estou fazendo. Então a gente tem várias ramificações dessa questão, tá? Eu acho que a mais importante, como superar o medo, primeiro, o que facilita você não ter medo? Quando você sabe fazer algo, quando você sabe de algo. Eu tenho medo de dirigir. Então, pode ter sido um trauma, vamos sair um pouco dessa linha, né? E a gente não é psicólogo, mas pode ser uma questão de que, de repente, uma pessoa que é novata, que vai tirar carta, por exemplo, de motorista, ela nunca passou por aquilo, então é algo extremamente novo. Então, esse novo traz, muitas vezes, um receio, um medo, né? No primeiro momento, enquanto ela está aprendendo a dirigir, ela vai ter medo. Ela não sabe o que fazer, põe a marcha, olha o espelho, abaixa o vidro, olha a pessoa atravessando, né? É muita informação. Mas o que acontece? O que transforma uma pessoa iniciante na direção para uma pessoa experiente? É o fazer, né? É o atuar, né? Quanto mais você faz, em teoria, não são todos, mas a grande maioria, aprende, tá? Para a gente é a mesma coisa. Para você superar o medo de tela em branco, primeiro, fomente aí essa questão dos seus fundamentos, né? Saber os elementos do desenho, saber os elementos da pintura, elementos de ilustração, se fortificar com eles, porque você vai começar a ter essas ferramentas, vamos colocar dessa forma, já na sua mão. Que nem eu vou fazer aqui vou colocar um quadro na parede ali atrás que está vazio, está precisando. O que é o ideal? Eu, de repente, agora parar a live aqui, levantar e procurar aqui uma imagem e querer botar ela na parede? Não, porque de repente fala assim, cara, como é que eu vou furar a parede? Puto, o martelo tá lá dentro. Puta, mas martelo ali é um azulejo, martelo não vai dar certo. Puta, cadê minha furadeira? É isso. Agora, se eu me preparo, eu tenho o quadro, o martelo, a furadeira ou a fita adesiva lá que eu vou grudar na parede, eu só vou e executo. Tá? Então, você dominar o que eu digo, conhecer e produzir e estudar os fundamentos da arte, a base da arte, já é um grande fator aí para você começar a não ter medo. Então, você já domina a ferramenta, você não briga com ela, você sabe usar ela. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? O outro ponto é você tem algumas possibilidades, por exemplo, ao invés de sentar no computador e já querer produzir, para algumas pessoas isso leva um tempo e depois fica fluido, mas para algumas pessoas que não conseguem, cara, a hora de sentar no computador talvez não seja a hora de você produzir, tá? Tem um livro desse cara aqui, ó, sair de cena aqui, eu volto de cena, ó, esse não é esse que eu quero mostrar, mas esse carinha aqui, o Austin Kleon, tá? Ele tem o famoso livro Roube como um Artista, tá? Ele tem o Roube como Artista, ele tem o Mostre o Seu Trabalho e ele tem esse aqui que é mais recente aí, tá? Seguir em frente. Ele tem no Roube como Artista, ele fala que o computador, ele é um ótimo organizador de informação, tá? Mas ele, como ele é escritor, para ele não funciona criar no computador. Então, como que funciona para ele? É o papel. Ele usa post-it, ele vai montando as coisas, ele vai fazendo um mapa das ideias dele. Quando ele senta no computador, ele só executa. Ele só escreve aquilo que ele já criou. Aí vai corrigindo, vai mudando, tá? Para a gente no digital, para quem está com esse problema de ter medo da tela em branco, pode ser uma questão, cara, não senta para criar no computador, cria antes, pensa nas suas ideias, pega um sketchbook, um caderninho, um papel, cara, vai jogando ideia, putz, eu tive uma ideia de um pirata, aí vai lá, rabisca, ou anota, né, putz, ideia de um pirata, ideia de criar um carro voador, ideia de criar Star Wars, tá? Vai anotando essas ideias,
porque aí você vai se alimentando de outras coisas, tá? Esse é mais um caminho que a gente pode superar esse medo, tá? E aí, na hora que você sentar, você já vem com isso, eu lembrei que eu queria criar um pirata, eu já escrevi alguma coisa, você já vem com algo, não vem do zero, tá bom? E a outra coisa, que acho que é um caminho mais comum aí para os artistas, é referência, tá? Não fica na pira de criar a coisa mais inédita do universo. Teve um aluno esses dias que falou isso, um aluno do Ilustra Pro, que ele falou como é que eu sou um cara, como é que eu posso ser mais original? Cara, é muito difícil no mundo que a gente vive, o tanto de informação que a gente tem. Às vezes o que você acha que é original, alguém já fez, só que você não sabe, tá? Então é melhor, assim, se alimente de referências, referência de filme, fotografia, cinema, referência visual, né? Tem que fazer um tanque de guerra, olha imagens de um tanque de guerra. Então essas referências, elas vão servindo para fomentar ali esse problema da tela em branco. Tá? Você usar, por exemplo, o tema que você gosta, uma coisa que eu falei ontem, os temas que você gosta, por exemplo, cara, usa um tema que você gosta, eu adoro, que nem a gente tá fazendo tema de Star Wars aí no evento. Cara, eu gosto de Star Wars, já é um motivo que eu posso criar dentro daquele universo, tá bom? Então são caminhos para superar aí o medo da tela em branco. Opa, gostou? Então deixa o seu like, é claro, se inscreve, ativa a notificação, o famoso sininho. E se você quer ver o restante, só vem aqui, ó, assiste a aula.